hoje estamos aqui com mais um podcast Positividade e Qualidade de Vida, abordando temas de saúde, bem-estar, estética, fisioterapia, beleza, positividade e qualidade de vida. Então, se você quer vir aqui contar um pouquinho do seu trabalho, como você faz, o que você atua, né, sobre a sua vida, empreendedorismo, uma história legal para contando de positividade para as pessoas, podem estar me chamando no Insta, no dani.parrafísio. E hoje estou com uma convidada para lá de especial. É uma colega de profissão, ela é fisioterapeuta também. E xará minha aí, a Daniela Dias Oliva. Dani, seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Prazer de você ter vindo aqui, ter aceito o meu convite, de estar vindo falar um pouquinho da sua história, da sua vida. Tudo bem? Tudo certo, Dani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar conhecendo toda essa produção toda de vocês aqui na rádio, no estúdio da Brasil Sul. Sim. E estar participando aí com você nessas parcerias que a gente faz, né? Através da W2W daqui de Londrina. Verdade. E trazer um pouquinho da minha história e juntar com a sua, né, Dani? Verdade, Dani. Eu conheci a Dani através de um grupo de mulheres que a gente participa, da W2W. E a gente faz conexões lá com as mulheres. E de lá também surgiram várias, né, parcerias. E a gente vai aí trabalhando e aparecendo novidade, né? Então, o podcast é uma coisa que está vindo aí para ajudar as pessoas. Eu falar com profissionais maravilhosos, assim como você. Mas conta para mim um pouquinho da sua história, para mim e para todo mundo que está em casa assistindo aí no YouTube. Por que você escolheu a sua vida de fisioterapeuta e como foi, onde você veio? Então tá. Bom, meu nome é Daniela Regina Espósito Dias Oliva, um nome grande. Uhum. E eu tenho uma história comprida de algumas cidades que eu já participei. Então, saí de Bauru, né, com 20 anos, mais ou menos, 21 anos, quando me formei. E fiz a faculdade de fisioterapia lá, e de lá eu fui para Curitiba, fazer a pós-graduação na área de neurologia, de neurofuncional, adulto e idoso. E nesse decorrer da história, eu acabei sendo chamada para dar aula numa universidade no oeste de Santa Catarina, em Concórdia. Nossa! Uma cidadezinha pequena no oeste do estado. E eu até brinco que o meu sonho era morar na praia. Então, quando eu escutei falar Santa Catarina, eu disse, claro, imagina meu sonho. Só que fica 500 quilômetros da praia. Longe. É bem longe. E então, em 2002, fui para lá, comecei a dar aula na fisioterapia, nas áreas de neurofuncional adulto, idoso. E sempre gostei muito do equilíbrio, que depois vocês vão entender, é uma das áreas minhas de maior atuação. E nesse período, então, de mudanças, fiquei por lá, já namorava, comecei a namorar meu esposo, que morava em Foz do Iguaçu, e ele se mudou para lá. Então, depois tivemos 2 filhos concordienses, o Lucas, de 16, e a Bia, de 8. E nesse meio tempo, eu fui me especializando, tudo na área de equilíbrio. E agora, há pouco tempo, então, eu vim aqui para Ibiporã. Ai, que legal. Nossa, que trajetória, né? E interessante. Eu sempre fiquei por aqui mesmo, mas bem legal que você foi para vários lugares, teve várias histórias também, conhecimento diferenciado, culturas, né? Muito legal. E faz 23 anos, então, que você já é formada? Sim, me formei em 2000. Ali em Bauru, e sempre gostei, né, dessa parte de trabalhar com as pessoas. Então, fisioterapia foi uma grande paixão desde que a minha avó... atuava em clínicas ou hospitais também? Atuava em clínicas, em clínicas, né, de áreas multidisciplinares, tanto com fisioterapeutas, com fonoaudiólogos, com pedagogos, psicopedagogos, vários profissionais. Isso, depois a gente vai falar então um pouquinho também da questão do equilíbrio, que é o foco hoje principal aqui do nosso assunto, mas me fala também que você se tornou uma terapeuta de constelação e você juntou, né,
Depois a gente comenta mais também sobre esse assunto, mas você é formada em terapia de constelação familiar também, né? Isso mesmo. Que legal. E assim, sobre o equilíbrio, né? A marca Ponto de Equilíbrio, como surgiu? Bom, nessa trajetória de Concórdia, chegou um momento em que eu comecei a reduzir carga horária na universidade e comecei a pensar em abrir um consultório próprio. Porque até então eu trabalhava horas na universidade, muitas horas na universidade, com projetos de extensão, tudo, pesquisa, e não tinha o meu consultório. E aí montei um consultório pequeno para atender os pacientes com tontura, labirintite, desequilíbrio. E nesse meio tempo, nós trabalhávamos, então, né, no manuseio dos pacientes, na avaliação, bem focada na parte física e funcional. E com um outro convite que veio logo em seguida para integrar uma equipe de otorrinolaringologia da cidade, eu comecei a perceber que a abordagem do tratamento de fisioterapia para o corpo e funcionalidade do equilíbrio já estava insuficiente. E aí, então, eu pensei, eu preciso fazer um pouco mais. E foi numa rádio, né, no pessoal da rádio da universidade, em que eu fui para dar dicas de 1 minuto e meio para o horário do meio-dia, para as pessoas sintonizarem no carro, sobre exercícios para o equilíbrio, tudo. E aí, então, meu amigo Marcos Terras, que é um radialista, disse assim, vamos chamar de ponto de equilíbrio. E aí surgiu a ponto de equilíbrio desde então. Muito bom. Eu tenho vários pacientes e amigos, a minha própria mãe, ela tem tontura, vertigem, não sei, você vai explicar aí pra gente a diferença. Muitas pessoas têm isso, né, Dani? É bem comum até, né? É muito comum. E, infelizmente, é o vizinho que trata, é a comadre que dá uma dica, Sim. é a irmã que tem um remedinho na bolsa e oferece para tomar, como se fosse tudo uma coisa só. E aí Eu mesma já tive uma crise um tempo atrás que ficava também rodando e tomei remédio na época, mas não fiz nada de nenhuma manobra na época, né? E a gente sabe, eu como fisioterapeuta sei também, já trabalhei, já atuei nessa área com meus pacientes, que tem uma tensão cervical que tampa a artéria basilar, né? Ele bloqueia, isso também causa, né? Isso, as artérias vertebrais, né? Que vão formar a basilar depois, elas costuram a coluna cervical para subir. Tanto a vertebral direita quanto a vertebral esquerda. Quando elas se unem, elas formam a basilar. E dessa junção delas tem a artéria labiríntica, que vai para o labirinto direito e para o labirinto esquerdo. Então, muitas vezes, a área de tensão na base da cabeça e nessa região da nuca faz a contratura e diminuir levemente esse fluxo sanguíneo. E dá aquele escurecimento, não é? Isso. Que o pessoal fala que quando está andando, olha para cima, dá o escurecimento e aquela queda, né? A pessoa fica meio zonza. Pode até cair mesmo, né? Dependendo. Pode. Inclusive, é um assunto de bandeira vermelha que a gente chama na avaliação. Porque quando esse paciente relata, e inclusive vocês que estão assistindo, escutando, relata que vê tudo ficar preto, a indicação é que a primeira abordagem seja de um cardiologista e de médicos que tenham esse olhar para a parte vascular da pessoa, né? Então, tem sim muitos tipos de tontura e o fisioterapeuta vai atuar em vários deles, mas sempre junto com uma equipe multidisciplinar é bastante importante. Ai, que legal. A equipe multidisciplinar... você diz um otorrino, uma fonoaudióloga, um fisioterapeuta, né? Isso. E as terapias alternativas você também é a favor, né? Sim, das terapias de muito. Constelação familiar, talvez um tratamento de reiki, que eu acho também interessante. Isso, a psicoterapia com psicólogos também. Porque tudo é um conjunto de coisas, é uma somatização, né? A gente vai... O emocional, ele afeta também essa parte, eu acho, da tontura. Eu vejo que quando a gente está muito em estresse e vai contraindo, vai
travando geral, né? Mas aí, então, hoje você só está focada nesses atendimentos ou você faz algum outro tipo de atendimento também dentro da área da físio? Hoje eu tenho feito os atendimentos individuais presenciais, atendimentos em grupo de prevenção do equilíbrio. Então, existe a Academia do Idoso, de uma grande parceira fisioterapeuta também, do interior de São Paulo, a Academia do Idoso, em que tem uma modalidade online. Então, nós damos as aulas, fica numa plataforma, então, em grupo, na modalidade de prevenção, e tenho atuado muito com consultorias e mentorias para fisioterapeutas que têm o interesse de conhecer mais sobre a avaliação do sistema vestibular. Por quê? Muitas vezes esse fisioterapeuta, né, que inclusive conhece do geral do atendimento da pessoa idosa, da pessoa que cai, ou da pessoa no ambiente hospitalar, e não para avaliar o sistema vestibular. E hoje a gente vê que é muito eficaz quando o fisioterapeuta conhece o sistema vestibular e avalia e inclui no seu protocolo de tratamento alguns exercícios bem direcionados para ativação do sistema vestibular. Nossa, Dani, muito legal. Parabéns mesmo, viu, por essa iniciativa de juntar, porque eu mesma na faculdade a gente não aprendia isso, né? Era muito superficial, não tinha esse compilado aí. Você está indo para essa área online de cursos, mentorias. Sim. Você fala muito bem, ela já chegou aqui, já sabia, né? Tá acostumada já. Eu tô ficando mais travada que ela aqui. Mas legal saber disso, que você consegue passar para as pessoas, os fisioterapeutas recém-formados hoje, ou os fisioterapeutas que querem atuar nessa área. Você está fazendo essa mentoria, essas aulas online, né? Isso, a pandemia veio para nos impulsionar ainda mais. Eu dava muito curso presencial para os fisioterapeutas, mas na pandemia tivemos que fazer todo um ajuste para em março. Eu me lembro que 20 de março, 17 de março fechou tudo ali de 2020. Nós tínhamos acabado de voltar de uma grande conquista, que depois eu quero comentar também, nossa, que foi de um intercâmbio em família para o Canadá. Então, nós chegamos em fevereiro, em março fechou tudo. E eu precisava trabalhar. Então, eu pensei, como é que eu vou fazer? A clínica fechada, e aí então nós fomos para o Skype, meu marido e eu, ele me ajudava na parte administrativa, contatei todos os meus ex-alunos e fui oferecendo então o curso e adaptei um curso na modalidade ao vivo, 3 noites, mais uma consultoria individual. E assim eu já comecei a dar curso em março de 2020. Não acredito, que legal. Eu fiquei bem perdida na pandemia, tive até uma crise de ansiedade, porque eu fiquei, gente, o que eu vou fazer? Só sei atender. E fiquei um mês proibida, nós ficamos proibidos de atender, né? O CREFITO fechou, todo mundo teve. Daí eu fiquei, menina, muito mal. E eu fiquei pensando, nossa mente vai assim. Eu comecei a gravar umas coisinhas ali na pandemia também, uns videozinhos, e fui convidada para apresentar um programa de TV bem nessa época também, de 2020. Foi aí que tudo começou também, Dani. Olha como que é. A pandemia, ela veio assim, a gente estava vivendo uma vida, de repente nós tivemos que sair da nossa zona de conforto. Eu já sempre estudei a parte de física quântica, lei da atração, há uns 15 anos, mas ali eu intensifiquei muito mais, né? Comecei a estudar mais a parte de auriculoterapia também, de terapias florais. Eu também fui para esse lado mais, assim, que a gente teve que entender que existem outras coisas, não só a parte física, né, Dani? Então, eu também comecei a pensar dessa forma, e depois o programa lá acabou, voltei para o trabalho, e agora surgiu a ideia aqui do podcast, tá? Então, eu tô quebrando barreiras aqui também, porque eu acho que tudo é a gente falar, eu vou fazer para não só pensar na gente, no nosso mundinho, e também porque podem acontecer coisas que a gente fica impossibilitado de trabalhar, e a gente tem que ter outras opções. É verdade. Né? Então, é isso que eu achei legal, que você fez isso e conseguiu desenvolver. E tudo que é novo nos causa muito medo, né? Medo, insegurança, e não acontece diferente para ninguém, é sempre assim. Sim. E aí, o que a gente tem que fazer? Pegar o medo, fazer um rolinho dele, colocar embaixo do braço e
E acreditar na gente, e né? Acreditar. No que a gente faz, no que a gente estudou, e usar isso para o bem, beneficiar as pessoas. Inclusive, nós estávamos conversando aqui que é muito importante os fisioterapeutas, os terapeutas que acompanham, se inscreverem no canal, né, da Dani, esse canal Positividade e Qualidade de Vida, que vai trazer essa oportunidade da gente conversar sobre coisas muito bacanas e a interligação que acontece entre o corpo, a mente, a alma. Isso é muito bacana. Nossa, eu adoro esse assunto. Acho que é o que me moveu a fazer esse podcast. E também estar em contato com colegas profissionais e também de outras profissões, aprendendo e trocando informações e levando para as pessoas em casa, gente, olha, vamos lá, sigam mesmo, compartilhem, porque é para um bem geral, tá? É para realmente as pessoas aprenderem coisas novas, verem essa conexão. Mas conta para mim um pouquinho, eu adoro constelação familiar, eu já fiz uma terapia em mim e vi muita diferença na minha vida e recomendo, assim, eu sou super fã. Conta um pouquinho da sua experiência nessa área e você também trabalha com casais, né? Como que é? Fala pra gente. Sim. Então, como que eu fiz essa descoberta que também era muito possível conectar terapias que ajudavam o equilíbrio da alma com o equilíbrio do corpo? Então, na formação de fisioterapia vestibular, que é o nome desta área de atuação, nós avaliamos principalmente com instrumentos de avaliação validados internacionalmente. E um que eu gosto muito de indicar é o DHI, Dizziness Handicap Inventory. Então, ele é um questionário de qualidade de vida da pessoa com vertigem. E dentro dele existem 3 aspectos: físico, funcional e emocional. Veja bem que o fisioterapeuta sempre teve uma grande atuação nessas 3 áreas. Porque quando nós estamos manuseando o paciente, trabalhando com ele traz dores, ele traz medos e tudo isso é conversado durante a terapia. Claro que traumas psicológicos nós fazemos o encaminhamento sempre para um psicólogo. Então é muito legal esse trabalho em conjunto. Mas o que é o cunho emocional? É quando, além dos efeitos das circunstâncias físicas, esse paciente diz: quando minha mãe morreu, eu logo em seguida desenvolvi uma crise de labirintite. Então eu comecei a ver que com os melhores recursos que eu tinha para a parte física e funcional, muitos deles saíam 90% bom. E não 100%. Outros, com a parte física e funcional ok, 100% bom. E aí, então, comecei a encaminhar para psicólogos, para terapeutas de constelação familiar. E uns meus pacientes voltavam e diziam assim: Dani, muito obrigada. Eu amei. E eu vou até fazer um curso de constelação familiar. E aí um dia encontrei essa terapeuta e disse: meu Deus, meus pacientes estão apaixonados pela técnica. Ela me disse: Dani, você nunca fez individualmente? Eu disse: não. E aí eu fiz e fiquei assim muito surpresa. E aí comecei a estudar assim de forma, né, autônoma mesmo, assim, por conta, e fui ver que a base da constelação familiar é a fenomenologia. A área que eu tinha estudado no mestrado, de 2010 a 2012, para desenvolver a minha pesquisa, eu tinha estudado a fenomenologia, que é: eu sou no mundo através do meu corpo. E Merleau-Ponty, que era o filósofo que eu estudei, trabalha muito esses aspectos de que nós todos somos e nos desenvolvemos e interagimos no mundo através do corpo. E quando este corpo está adoecido ou com uma deficiência, no caso que eu mais levei a dissertação, eu também não me sinto eu mesma. Ou quando eu estou com questões emocionais, muitas vezes o meu corpo vai falar, né? Sim. Através disso. E aí mergulhei, fui fazer formação e fiquei então 2 anos em formação, de 2018 a 2019, até no início de 2020, em formação, né, para
usar as terapias. E aí consegui levar para o consultório, então de forma muito ética e firme quanto aos preceitos de Bert Hellinger. Comecei a usar no consultório, dentro de uma clínica de otorrinolaringologia, a constelação familiar como um dos recursos, como quando a gente faz um curso de Cabot, por exemplo, nós levamos para dentro do consultório. Fiz o curso de constelação e levei para dentro do consultório. Essa foi o primeiro start, então, e comecei a perceber, então, que esses pacientes tinham uma evolução muito mais rápido. Muitas vezes 2, 3 sessões bastam para esse paciente. É por conta do campo, né, que eles falam, né, Dani, do campo morfo, lá que eles falam também, que afeta, né? Afeta, chama aí, campo morfogenético. Morfogenético. E esse campo, então, você atua nele também. Então, fora a parte física já ali, você atua no campo. Isso. E muito interessante isso. Eu acho que é o futuro mesmo, daqui para frente, é fazer essas conexões, essa junção. E está sendo utilizada no direito também. Eu tenho uma colega que atua com constelação familiar no direito. Eu já fiz alguns cursos assim leves, mas nada muito aprofundado, não. Explica aí que o pessoal quer saber, e está todo mundo curioso, qual que é a diferença de vertigem, tontura, labirintite, como que é, só para o pessoal saber, que eu acho que é a dúvida da maioria. E quem estiver precisando, vão procurar a Dani lá no consultório, no Instagram dela, que é @Dani Oliva. Daniela Dias Oliva. Daniela Dias Oliva, @Daniela Dias Oliva. E aí ela pode estar também vendo vocês, avaliando especificamente cada caso. Então, gente, podem estar procurando por ela, mas ela vai falar aqui pra gente um geralzão, como que é a diferença, Dani. Certo. Então, quando a pessoa chega no consultório e nós vamos fazer a primeira anamnese, essa pessoa ela vai falar dos tipos de sintomas que ela tem. Então, uma das triagens que a gente já faz é: quais são os primeiros sintomas? Essa pessoa vai dizer se os sintomas são episódicos, ou seja, vem uma crise, gira tudo e depois passa. Então, isso se dá só na troca de postura. E aí, então, ele já vai me levando a pensar em vertigem. Porque quando esse paciente fala que roda, a gente tende a levar a consulta mais buscando indícios de que seja uma vertigem de posição, que a gente chama. O que seria isso? Alguns cristais que deveriam morar numa região do labirinto, chamado utrículo, se deslocam para os canais do labirinto, onde tem líquido. E quando ele troca de posição de deitado para sentado, por exemplo, ou se ele está na cama e ele gira na cama, ele vai sentir que tudo está rodando e ele vai se agarrar e dizer: meu Deus, está tudo girando. Ou ele se sente girando. Então, existe até a vertigem, né? Que ele sente que é ele, ou que ele vê tudo girar. Porque os olhos apresentam um nistagmo de posição. Esses olhos vão fazer movimentos rotacionais e nós somos capazes de identificar o tipo de nistagmo nos testes de fisioterapia, né? Os testes para manobras. E aí, então, geralmente, então, esse paciente leva a entender que é uma vertigem. Quando ele fala que é uma tontura, é quando esse paciente chega e fala que ele tem cabeça vazia, que ele se sente, então, pisando nas nuvens, que quando ele está sentado ou deitado, não tem sensação nenhuma ruim. Ele fica super bem, mas quando ele se põe em pé ou está caminhando fora da casa, ele se sente tonto. Então, o paciente nos dá muitas dicas. Geralmente, na hora do decorrer da avaliação, vai nos levar mais para uma hipótese diagnóstica funcional de uma diminuição da função de um ou dos 2 labirintos. Geralmente, pacientes que têm sintomas de tontura há muito tempo, pacientes que fizeram cirurgias e tomaram a anestesia por uma sedação mais prolongada, pessoas que agora na pandemia ficaram muito tempo só dentro de casa e não foram mais para o ambiente comunitário.
E então, esse já nos leva mais a entender que nós vamos precisar trabalhar exercícios de adaptação, de habituação, e às vezes ele tem um tempo de recuperação de uns 2 meses com exercícios que a gente prescreve e ele faz em casa. Depois ele vem, a gente prescreve uns mais difíceis. E a labirintite em si, essa é aquela que todo mundo conhece e tem medo. A pessoa fica com náusea, vômito, fica acamada, tem que ir para o pronto-socorro, tomar soro, fica às vezes internado por 3, 4 dias e depois ela fica com os sintomas de tontura, às vezes ao longo da vida toda. Nossa. Então, muitos dos pacientes tomam um remédio nesta fase aguda da labirintite, porque de fato está inflamado o labirinto, mas ele pega esse remédio e continua com ele na bolsa. E aí tá um grande problema, porque ele pode desencadear parkinsonismo. Meu Deus. Então, muito cuidado em tomar remédio da vizinha, do compadre, não se deve, essa automedicação não dá certo não, gente. Eu sou a favor de coisas naturais, o quanto menos medicação precisar, porque pode causar mesmo Parkinson, doenças neurológicas mais graves, né? É uma intoxicação. No caso de anti-inflamatórios, o problema do rim, do estômago, estragar tudo. Que legal. Gente, eu vou dar só um recadinho agora, Dani, espera só um pouquinho aí, que eu vou falar um pouquinho desse look aqui maravilhoso, que é lá da Ladies VIP Boutique. É uma boutique ali na Madre Leona Milito, 590. É a Márcia, um beijo pra Márcia, pra Fer lá da loja. Gente, é uma loja, olha que linda, tá mostrando lá na tela. Tem moda festa, moda casual, um social, assim, se vocês estão procurando looks diferenciados, essa blusa aqui super linda, gente, é meio transparente, tem um modelo diferente, eu adorei. E a calça também, pantalona rosa, achei maravilhosa. Eu tava querendo uma calça pink e só encontrei lá na Ladies VIP Boutique. Então sigam lá o Instagram delas também e vão conhecer a loja. Tem também atendimento VIP, online, WhatsApp, para todo o Brasil elas entregam e uma praticidade porque tem estacionamento bem na frente, elas estavam falando, e uma hora eu vou lá conhecer também a loja, ainda não deu tempo de eu ir lá presencialmente, mas olha que maravilha de loja. E também aproveitar para falar um pouquinho, Dani, de vida saudável, que é uma coisa que eu já levo há algum tempo, desde o meu programa lá na TV, eu já consumo as marmitas da Delícias Leve. Um beijo para Márcia também, lá da Delícias Leve. Conheço bastante Márcia, tudo Márcia. E ela é uma querida, ela é minha paciente também. Então, ela virou, eu virei cliente dela, ela virou minha paciente. A gente vai fazendo essas conexões. E uma hora você experimenta, Dani, as marmitinhas fitness dela. Sim. Ó, tem com carne moída, tem com estrogonofe, tem panqueca, uma afinidade. Tem escondidinho de carne, de mandioca com carne moída. Às vezes eu fico postando lá pro pessoal ver. Legal. Tem sopas, detox, sucos também. E até para crianças tem a linha Kids, mas assim, é super interessante, porque eu mesma, no meu dia a dia corrido, nós não temos tempo de cozinhar uma coisa saudável, às vezes tá corrido, aí tem essas marmitinhas congeladas e não fica com gosto, é bem saborosa mesmo, que eu já tô acostumada, e eu sou bem chata para coisa de comer, assim, que eu enjoo fácil, mas a comida dela não enjoa, eu como várias, já seguidos anos, né? Então, assim, pessoal, quem quiser tá aproveitando, conhecer, é no @deliciasleve, e falem lá com elas também. E mandar um beijão para Eliane Gordiano, gente, que é uma querida. Ela veio aqui no último podcast, ela quer vir mais umas vezes falar também. E o pessoal gostou muito, parabenizaram pela também entrevista que ela deu aqui. E ela está fazendo uns tratamentos estéticos no meu rosto. E então eu quero falar para vocês que precisam estar cuidando mais dessa parte facial. Tem até Ultraformer, parece que ela está tendo lá. E ela tem uns procedimentos de jato de plasma, umas coisas mais diferenciadas, sabe, Dani? Para quem não quer fazer botox. E a limpeza de pele dela que é famosa, né? Eu fiz a limpeza de pele dela, realmente eu gostei. Então é lá na Exclusiva EG, tá, gente? É @exclusiva EG. Acho que tá colocando aí na telinha, né? Um beijão pra Eliane também, que é uma querida, uma amiga querida. Mas então tá, esses eram os recadinhos. Vamos voltar aqui com a Dani, que o assunto tá bem interessante. Tô gostando bastante. Vamos falar mais um pouquinho da constelação familiar? Vamos. E essa terapia que você comentou de casais, que eu achei interessante essa parte. Porque hoje a gente vê que
as pessoas têm que aprender a conviver, né, Dani? E eu acho que os relacionamentos estão mudando um pouco também. Eu sou divorciada, mas eu sou super a favor do casamento. Eu acho que todo mundo tem que ter alguém, que ninguém nasceu para ficar sozinho e que a gente tem que aprender a ir atrás, né? Ver essa questão das terapias, como funciona. Muito bem. Então, além dos pacientes, né, com tontura, com vertigem, o que aconteceu? Eu fui atendendo inicialmente as minhas amigas, os meus amigos, os meus familiares, assim, esposo, conversando e fazendo os exercícios sistêmicos. Num primeiro momento, nós ainda não nos sentimos muito capazes de constelar. E aí a gente começa com os exercícios. E o que eu fui percebendo? Que as pessoas que vinham com questões relacionadas ao relacionamento de casal, eu fazia um exercício só e elas diziam assim: Dani, meu Deus, lá em casa melhorou tudo. Nossa, aí eu dizia, mas como? Só foi um exercício. E aí, então, em terapia, porque todo terapeuta deve fazer terapia, a minha terapeuta disse: Dani, esta deve ter sido sempre uma habilidade tua na hora dos conselhos, na hora das coisas. E aí sempre foi. Então, isso é muito legal. Cada um que está assistindo, olhar na sua própria história. Qual é o seu movimento dos sentidos? Existe, inclusive, essa técnica que se chama Projeto Sentidos. Qual é o sentido da sua existência? E um dos sentidos da minha existência é trabalhar com casais. Nossa, que legal. Então, além, né, dos pacientes, os familiares e as pessoas que me buscam para constelação, hoje, então, eu tenho divulgado que quando a pessoa está com problema de relacionamento, inclusive quem entrar aí no perfil do Instagram, se vocês forem na época do dia 12 de junho dos namorados, a época do Dia dos Namorados, você vai encontrar 7 lives seguidas, porque eu fiz uma semanada de preparo para o Dia dos Namorados do ano passado. E aí, a pessoa pode ir lá assistir, porque eu fiquei falando sobre a lei do equilíbrio do dar e receber. Legal. E essa é uma lei regente e que nós muitas vezes não conhecemos, mas que quem quer encontrar um relacionamento, quem está no relacionamento, quem está com crise no relacionamento, precisa aprender a receber. Não, muitas vezes a gente entrega demais. Outros não entregam demais porque é o outro que entrega demais. E quando você tem um desequilíbrio do dar e receber, começam as crises de relacionamento. Então, às vezes, é bem importante que você conheça a teoria das constelações, que são essas 3 leis. Lei do dar e receber. Então, lei do dar e receber, lei do pertencimento e lei da ordem ou, né, da hierarquia. Então, todos nós devemos, para a gente conseguir ter um bom relacionamento de casal, respeitar a lei da ordem e hierarquia em relação aos nossos pais, avós, bisavós, deixando o casamento deles com eles. Mas muitas vezes a gente vai lá e se intromete no casamento dos maiores, dos nossos pais. A outra lei é do pertencimento. Então, todos os que fazem parte devem ser vistos. Você acabou de dizer que você, então, teve um relacionamento e não está mais com esse primeiro marido. Então, ele sempre será o dono do lugar de ser o primeiro homem. Então, todo novo relacionamento toma um lugar de segundo, de terceiro, e assim a gente honra e deixa pertencendo aquele que teve o seu lugar de primeiro. Sim. E a lei do equilíbrio do dar e receber Bert Hellinger vai nos ensinar. Quando eu recebo um elogio, algo bom, eu devo devolvê-lo e tenho a tendência de devolver um pouquinho mais. E quando eu recebo algo que não foi bacana, eu também devo devolvê-lo, mas não a mais, porque isso se torna vingança. Mas eu devo dizer, olha, isso não foi bom, nós temos que equilibrar. Então, eu devolvo um pouquinho a menos. E isso vai dando um equilíbrio nos relacionamentos. Por isso, cada casal tem as suas particularidades e cada casal tem um jeito
de se relacionar que só compete aquele casal avaliar. Nossa, né? É verdade, muito legal isso, interessantíssimo. Essa teoria, esse estudo do Bert Hellinger é uma coisa impressionante, Fantástica, né? serve para tantas coisas, mas esses exercícios não é? Então você não constela com os bonequinhos? Constelo com os bonequinhos, constelo as duas pessoas juntas e daí eu peço que uma olhe para a outra e fale as legal. frases de solução. Então, por que eu digo exercícios? Porque dentro de uma consulta, às vezes de 1 hora do paciente, eu tava ali trabalhando a tontura, mas ela vinha com o filho e dizia que o marido já tinha morrido. E aí eu via esse filho acompanhando essa mãe, deixando a esposa. E eu dizia, então vem aqui, vamos fazer um exercício. Mãe, olha para o filho e diz assim, eu libero você. Daí ela olhava e dizia, eu libero você para seguir a tua história com a tua esposa. Porque por mais que o teu pai tenha falecido, ele é o meu marido. Ele sempre terá o lugar de meu homem. E eu libero você, filho, para seguir com a sua esposa. E aquilo depois a pessoa vinha e dizia assim, Dani, mas tá tão bom lá em casa, eu tô me dando tão melhor com a minha nora. Um simples movimento, né, que eles chamam de movimento. E movimento. E aí, então, a constelação fala que ninguém toma o lugar do outro, né? Não, então, todos têm o direito de pertencer. A pessoa e ela foi o primeiro, daí tem uns... Pode ter vários, mas cada um é o seu, ninguém toma lugar de ninguém. Isso, e geralmente os grandes conflitos é porque quem chega em seguida quer tomar o lugar e ser melhor do que o anterior. Inclusive a Dani vai fazer uma terapia, né, Dani, comigo, a gente vai marcar ainda, depois eu até conto pra vocês, depois lá no Insta, depois eu ainda vou pensar sobre o que eu vou querer constelar. Já tô sabendo, já tô imaginando que ela vai mudar o tema. Não, eu tava querendo pra uma coisa, mas agora eu já tô pensando. Mas, gente, é muito legal, eu super indico. Eu acho que todo mundo tem que seguir para essa linha. Esses dias eu vi até a Preta Gil falando que já fez constelação também para relacionamentos abusivos. Então, tem muita gente, né? Procurando e sabendo e falando sobre esse assunto. Por isso que eu também quis abordar sobre esse tema. Bom, Dani, há muito assunto, acho que dá pra gente ficar conversando a tarde toda aqui, mas deixa eu só dar uma olhada, eu acho que nós já estamos com tempo, vamos falar algumas considerações, assim, me fala um pouquinho daqui uns 5 anos no futuro, o que você pretende para sua vida, como você quer estar, fala para mim como que você se vê. Tá, muito bem, então... como é que eu me vejo daqui a 5 anos? Nós estamos em 2023, então em 2028. Eu me vejo conhecendo o mundo todo, viajando, porque mesmo. Eu sou apaixonada por viagem. Ai, que delícia. Meu sonho de quando eu me formei era fazer um intercâmbio no Canadá. E foi só depois que eu comecei com as terapias de constelação que eu reavivei esse sonho, que também era um sonho do meu esposo, fazer intercâmbio. Mas nós sempre dizíamos assim, como que nós vamos fazer agora? Porque nós temos filhos, nós temos o trabalho, nós temos só 20, 30 dias de férias. E aí, então, depois que eu reavivei esse sonho, tudo se organizou e em 3 meses nós estávamos comprando passagem, indo estudar numa escola, ficamos hospedados na casa de família, no leste do Canadá, e foi assim uma experiência brilhante. Então eu me vejo daqui 5 anos fazendo viagens, quero conhecer a Austrália. Eu tenho vontade de conhecer a Austrália também. Isso. Eu já fiz cursos com método australiano, eu adoro, e a Austrália só é 23 anos na nossa frente, né? Então eles são bem avançados, eu adoro a Austrália também. O que mais que você pensa? Eu também gostaria de estar impactando muito mais pessoas, fisioterapeutas, terapeutas, para que olhem para os pacientes. Então, eu me vejo dando palestras para mais de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Dani. E incentivando que as pessoas olhem cada um dos pacientes que cheguem para ela, além daquele corpo, olhe de forma integral para esse paciente. Né? Então, fica aqui um apelo a todos os fisioterapeutas que já comecem a fazer isso. Cada um que sentar na sua frente, olhe para ele por inteiro, porque assim
as técnicas fluem bem, de forma mais eficaz. Eu sou dessa vibe aí, Dani. Eu fui estagiária do Afonso Salgado, não sei se você conhece. Sim. Ele é da fisioterapia integrativa, ele trouxe a microfisioterapia, ele tá lá. Eu admiro demais, eu sigo ele no Insta ainda hoje. E desde esse começo que eu aprendi essa coisa integrativa de... Olhar sabe, por globalizado, sempre fui por esse lado. E realmente os resultados são bem melhores. E porque não adianta, eu tô com um problema aqui, mas o problema vem da onde, né? Da onde começou a raiz, pode ser lá dos ancestrais também, alguma coisa da família, então... Tem a microfisioterapia muito usada, eu né? fiz sessões de microfisioterapia também, gosto muito, quero trazer um dia alguém aqui para falar de microfisioterapia também. Enfim, eu acho que tudo isso são... ferramentas que podem estar auxiliando as pessoas, né? Mas hoje está mais aberto. Tá. Porque até então, quando eu comecei com terapia floral ano passado, eu mesmo não entendia como funcionava aquilo. E tem a ver com energia, né? Tem a ver com vibração, com campo, atua no corpo físico também. Começa a atuar no campo energético. E você vê, você quer uma coisa, se você foca, Dani... Eu tenho vontade de conhecer Nova York e Austrália também, mas assim, muitos Estados Unidos e tem outras vontades também. E eu também fico sempre visualizando, assim, me imaginando um futuro melhor, um futuro mais harmonioso para as pessoas, mais respeito, melhor convivência. Eu acho que é esse que é um futuro que eu desejo para minha filha, para as futuras gerações, né, para os nossos filhos. Bem legal, Dani. Fiquei super contente. Te desejo, assim, muito sucesso na sua estrada, na sua caminhada. Adorei te conhecer. Agora fiquei mais, assim, entusiasmada em saber que você passa uma energia boa, uma pessoa, assim, tem essa energia positiva mesmo, né? Então, com certeza você vai conseguir ajudar muitas pessoas ainda e tá impactando as pessoas, né? Que coisa boa. Eu participei de um encontro do Thank You o ano passado. Você foi? Nós tínhamos que colocar... Eu nunca fui, eu queria ir na próxima. Isso, fazer um bilhetinho e nós estávamos em duas e uma ia ser o anjo guardião da outra de incentivar, né? E era necessário que você se visualizasse. Então fica um convite aí como uma chamada final para que as pessoas se visualizem como elas querem também estar dentro de um ano, vamos pensar assim. E eu me visualizei através desta forma de chegar até as pessoas, levando mais conhecimento, levando esta visão que eu tenho hoje, esse método que eu uso no meu consultório, que eu tenho ensinado para os alunos de integrar a parte física, funcional e emocional. Então, isso é muito importante. Por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que eu vou fazer sempre essa pergunta final. Como você se vê? Porque quando a gente coloca o quadro dos sonhos também, ou você foca, você visualiza mesmo como você vai estar vestindo, como você vai estar agindo. E aquilo vai atraindo, né? A Elaine Orives explica sobre isso, que é minha mestra, que eu sigo há 4, 5 anos. Ela fala muito das visualizações. E ela conseguiu sair também de situações bem complexas da vida dela, né? Mas agora está todo mundo começando a entender essa questão. Mas é isso, eu quero deixar um agradecimento, então, para você ter aceito. Quem sabe numa próxima a gente volta aí e falar mais assuntos, tá? Já está convidada também. A gente tem muitas coisas para estar falando, mas acho que foi bem legal. Conseguimos, né, falar um pouquinho de cada coisa. E é isso, agradecer. Eu também te agradeço muito, Dani, essa oportunidade de vir conversar sobre a minha paixão e nós nos conhecermos mais. O bom do podcast é isso, gente. Eu gostei de fazer podcast porque é uma coisa assim, leve, tranquila. Eu ficava me imaginando falando com as pessoas, mas eu não sei, não me via. Eu sou um pouco tímida assim também, né? Não sou tão solta assim, eu sou um pouco tensa, até a pessoa fica nervosa. Mas, assim, o podcast, ele tem essa vibe boa, né? Que a gente consegue conversar e passar essas informações de uma forma mais simples para as pessoas, porque é difícil entender algumas questões, né? Tem que estudar muito para conseguir entender algumas coisas, e às vezes as pessoas não têm isso. Daí, se uma pessoa assiste, já sabe, vai entender um pouco, né? Então, gente, procurem pela Dani.
E qualquer dúvida, vocês podem estar chamando por ela. Você quer deixar o WhatsApp, Dani? Ou se você quiser, pode deixar, pode falar. Sim, pode ser. É o 49 ainda, o código, né? 999890647. E eu faço tanto atendimentos online, quanto atendimentos em Ibiporã. Isso, fala no meu onde você está consultório. atendendo. Fala o endereço daqui Isso, de Londrina. em Ibiporã é na Clínica Fabiola Canabarro. E em Londrina eu atendo em 2 lugares. Na Magras, da Gleba Palhano, da Cassiana e do Gustavo. Conheço ela. Um grande beijo mesmo e minha gratidão por abrir esse espaço. É na Ayrton Senna, número 200. Ai, gente, pertinho E lá. também no Cowork Médico, o Medical Share, que também é na Ayrton Senna, legal. número 900. Então, se precisarem de atendimento aí para tontura, labirintite, vertigem, enxaqueca, que é um outro assunto para legal. uma boa Meu irmão tem enxaqueca. conversa, pode entrar em contato ou pelo Instagram, né, pelo direct, ou também nesses lugares, diretamente nesses lugares para agendamento. Ah lá, o Instagram dela tá aí na telinha. Então é isso aí, gente. Então qualquer coisa podem estar procurando. Fala, assisti o podcast lá da Dani e falem com a outra Dani aqui, a Dani também. Um beijo, então, gente. Olha, muito obrigada. Até a próxima. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.